10 sinais de que você está sendo financeiramente controlado sem perceber. Existe uma sensação que você já conhece. Ela aparece numa segunda-feira de manhã, quando o despertador toca antes da luz do dia entrar. Você não está com dor. Não está doente. Mas também não consegue dizer que está bem. É um peso invisível, algo entre o cansaço e a resignação, que se instala no peito antes mesmo de você colocar os pés no chão. Você levanta, toma café, verifica o saldo. E por uma fração de segundo, uma pergunta cruza sua mente tão rápido que você quase não percebe. Para onde foi tudo isso? Você trabalhou esse mês. Trabalhou no mês passado. Trabalhou no ano passado. E mesmo assim, a conta continua no mesmo lugar. Ou pior, você não comprou coisas absurdas. Não fez viagens extravagantes. Não desperdiçou de forma óbvia. E ainda assim, no final de cada ciclo, parece que a areia escorregou pelos dedos sem que você conseguisse segurar nenhum grão. Isso não é distração. Não é preguiça. Não é falta de esforço. O que está acontecendo com você tem um nome, e esse nome é controle financeiro. Só que não é o tipo de controle que aparece com grades visíveis ou correntes nos pulsos. É o tipo mais perigoso, o que se parece com liberdade. Este vídeo não é sobre como economizar dinheiro. Não é uma lista de dicas para cortar gastos. É um documentário sobre como sistemas, empresas, mercados, culturas, foram construídos para manter você produtivo, consumindo e, acima de tudo, dependente. E o mais assustador não é que isso existe. É que você provavelmente está vivendo dentro disso agora, sem perceber, porque as armadilhas mais eficientes são as que parecem normais. Vamos explorar os 10 sinais. Preste atenção, porque pelo menos um deles vai soar familiar demais. Primeiro sinal: você sabe exatamente quanto ganha, mas nunca sabe exatamente onde vai parar. O primeiro sinal não é sobre números grandes. É sobre névoa. Você consegue dizer de cabeça quanto cai na sua conta todo mês. Mas se alguém perguntar onde esse dinheiro foi, de verdade, com detalhes, com categorias, você sente um desconforto vago. Como se a resposta existisse em algum lugar, mas não na sua cabeça. Existe um nome técnico para isso: opacidade financeira. E ela não é acidente. Plataformas de pagamento, aplicativos de delivery, assinaturas automáticas, parcelamentos que somem no extrato, tudo foi desenhado para que o ato de gastar seja indolor, rápido, quase inconsciente. Quanto menos você sente o dinheiro saindo, menos resistência você oferece. Pense na última vez que você pagou algo em dinheiro físico. A nota saindo da carteira. A sensação de entregá-la. Estudos de comportamento financeiro mostram que pessoas gastam em média 15% a mais quando usam cartão em comparação ao dinheiro. Não porque são irresponsáveis, mas porque o cérebro processa a perda de forma diferente quando ela é concreta. O sistema digital de pagamentos não foi criado apenas por conveniência. Ele foi criado porque conveniência gera consumo. E consumo gera dependência. Quando você não sabe onde seu dinheiro vai, você não controla sua vida financeira. Quem controla é o fluxo invisível ao redor de você. Terceiro sinal: você trabalha com medo, não com propósito. Existe uma diferença brutal entre trabalhar porque você quer e trabalhar porque você precisa, e o seu corpo sabe distinguir as duas coisas mesmo quando sua mente tenta ignorar. Quando o motor que te move é o medo, medo de perder o emprego, medo de não pagar a conta, medo de ficar para trás, o trabalho assume uma textura diferente. Ele pesa. Ele suga. Ele deixa um resíduo de exaustão que não some nem no fim de semana. Você vai dormir pensando no trabalho. Você acorda com o peito apertado às 3 da manhã por causa de um e-mail que não respondeu. E a cada reunião de avaliação, sente aquela ansiedade sutil de alguém que precisa provar que merece continuar. Esse medo não é fraqueza. É o resultado direto de uma dependência financeira construída ao longo do tempo. Quando você não tem reserva, quando cada mês é calculado no limite, quando uma demissão significaria desastre imediato, o emprego deixa de ser uma escolha e vira uma necessidade de sobrevivência. E empresas sabem disso. Funcionário com medo é funcionário controlado. Ele não questiona, não negocia, não recusa. Aceita a carga extra, o prazo impossível, o salário abaixo do mercado, porque a alternativa parece pior. O medo financeiro não é uma falha de caráter. É uma alavanca. E alguém está usando essa alavanca sobre você agora mesmo.
Quarto sinal: suas decisões financeiras são movidas por status, não por estratégia. O carro que você comprou, você precisava daquele modelo? Ou precisava de transporte? A bolsa, o relógio, o apartamento no bairro certo, o tênis que custou o dobro do anterior. Existe uma pergunta honesta que vale fazer sobre cada um desses itens. Você os teria comprado se ninguém fosse ver? Se não houvesse foto, não houvesse contexto social, não houvesse a satisfação silenciosa de pertencer a uma determinada categoria de pessoas, você ainda teria feito essa escolha? Porque se a resposta for não, você não fez uma escolha financeira. Você fez uma escolha de identidade. E identidade é o produto mais caro que existe, porque não tem preço fixo. Ele sobe junto com a sua ambição de pertencimento. O consumo de status é um dos pilares mais rentáveis da economia moderna. Não porque as pessoas são superficiais, mas porque a necessidade de pertencimento é profundamente humana, e o mercado aprendeu a sequestrar essa necessidade e vendê-la de volta para você embalada em couro italiano, logos discretos e edições limitadas. Cada vez que você compra para ser percebido de determinada forma, você não está expressando sua identidade. Você está alugando uma. E aluguel nunca constrói patrimônio. Enquanto você financia a percepção que os outros têm de você, alguém está se tornando rico com essa insegurança. Quinto sinal: você tem planos financeiros, mas nenhum deles foi para frente. Janeiro. A planilha nova. O aplicativo baixado. A decisão firme de que esse ano vai ser diferente. Fevereiro. Ainda dá para recuperar. Março. O imprevisto que desfez tudo. Abril. Esqueceu a planilha. E no fim do ano, você está no mesmo lugar ou levemente pior, com a memória vaga de uma promessa que você fez para si mesmo. Se isso ressoa, você não é desorganizado. Você está preso em um ciclo estrutural. Planos financeiros falham cronicamente não porque falta disciplina, falham porque foram construídos sem considerar o ambiente. E o ambiente onde você vive foi otimizado para o consumo imediato, não para a acumulação paciente. Pense em como você recebe oferta de crédito versus como você recebe educação financeira. O banco te liga para oferecer limite maior. A fatura chega com parcelamento automático já sugerido. O cartão é aprovado em segundos. Enquanto isso, ninguém te liga para dizer que você está há 3 meses de ter uma reserva de emergência. Ninguém te manda notificação dizendo que você poderia ter começado a investir com R$ 50 por semana. O sistema não está neutro. Ele está ativamente inclinado na direção do consumo. E seus planos corajosos estão tentando nadar contra uma correnteza que foi construída por bilhões de reais em engenharia comportamental. Não é fraqueza falhar nesse ambiente. Seria extraordinário não falhar. Sexto sinal: você associa dinheiro a culpa ou vergonha. Como você se sente quando pensa em dinheiro? Não na teoria, em você, especificamente. Quando verifica o saldo. Quando pensa em pedir aumento. Quando recusa um convite por não poder pagar. Quando olha para a conta de alguém que parece ter mais. Se essas situações vêm acompanhadas de uma contração interna, vergonha, ansiedade, culpa, sensação de inadequação, você está carregando uma carga emocional sobre dinheiro que vai além de números. E essa carga não surgiu do nada. Ela foi construída por anos de mensagens que associaram dinheiro a caráter moral. Quem tem é esforçado, merecedor, virtuoso. Quem não tem é preguiçoso, irresponsável, incapaz. Como se o sistema fosse justo e o resultado fosse sempre proporcional ao mérito. A vergonha financeira é paralisante de formas muito específicas. Ela te impede de negociar, porque negociar parece ganância. Te impede de cobrar o que vale, porque cobrar parece arrogância. Te impede de estudar sobre investimentos, porque isso é coisa de rico e sentir que você pertence a esse universo gera desconforto. Ela te mantém pequeno, quieto e conveniente para um sistema que lucra muito mais com pessoas que não se sentem no direito de ocupar mais espaço financeiro. A vergonha é o cadeado mais eficiente, porque você mesmo carrega a chave, mas se sente indigno de usá-la. Sétimo sinal: você trabalha mais do que antes, mas descansa menos. Existe uma narrativa sedutora que diz que cansaço é sinal de progresso. Que quem descansa está ficando para trás. Que o sacrifício de hoje é o combustível do amanhã. E essa narrativa não é apenas falsa, ela é estrategicamente útil para quem precisa que você continue trabalhando sem questionar o quanto está recebendo em troca. Pensé nos últimos 6 meses. Você trabalhou mais ou menos do que há 2 anos.
E o que você construiu com esse trabalho extra? Liberdade, patrimônio, paz? Ou apenas manteve o que já tinha, um pouco mais exausto? A armadilha da produtividade infinita funciona porque ela tem recompensas reais, só que do tipo errado. Promoções que trazem mais responsabilidade sem proporcional aumento de liberdade. Reconhecimento que é, na prática, mais trabalho com seu nome. Bônus que são consumidos pela inflação do estilo de vida. Você se torna mais valioso para o sistema enquanto o sistema se torna mais necessário para você. É um ciclo de codependência disfarçado de carreira. E o sinal mais claro de que você está nele é que você não consegue mais imaginar parar, não porque não quer, mas porque o custo financeiro de parar parece impossível de suportar. Oitavo sinal: suas dívidas parecem normais. Quando foi a última vez que você ficou sem nenhuma dívida? Não como meta distante, como realidade presente, como algo que você viveu. Se a resposta não vem com facilidade, você pode ter chegado em um ponto onde a dívida deixou de ser um estado temporário e virou o estado padrão. E isso não é coincidência. A cultura do crédito moderno foi construída para normalizar o endividamento. Parcelar em 12 vezes sem juros parece neutro. O financiamento do carro parece inevitável. O cartão de crédito parece só uma ferramenta. E cada uma dessas coisas, individualmente, pode até ser verdade. Mas juntas, elas criam uma arquitetura onde você está permanentemente devendo a alguém, o que significa que você está permanentemente trabalhando para alguém além de você mesmo. Dívida não é apenas financeira. É psicológica. Ela cria uma pressão constante de fundo, aquela sensação de que você precisa manter o ritmo, não pode errar, não pode parar. Uma dívida pequena pode não parecer nada. Mas 10 dívidas pequenas somadas criam uma gaiola invisível de obrigações mensais que comanda suas decisões sem que você perceba. Você não está escolhendo trabalhar naquele emprego. Você está pagando o conjunto de decisões do passado que criaram esse conjunto de obrigações do presente. A dívida não é só o que você deve ao banco. É a autonomia que você entregou antecipadamente. Nono sinal: você evita pensar em dinheiro porque gera ansiedade. Existe uma forma curiosa de controle que funciona não através da ação, mas da inação. Quando o assunto é tão desconfortável que você instintivamente o evita, ele cresce no silêncio. As pessoas que mais precisam pensar em dinheiro são frequentemente as que mais evitam esse pensamento, não por irresponsabilidade, mas por autopreservação. Verificar o saldo quando ele está no limite é doloroso. Calcular o quanto você vai dever em juros é angustiante. Planejar o futuro quando o presente já está apertado parece uma crueldade. Então você não faz. E o problema, que poderia ser resolvido com ação precoce, se transforma em crise com ação tardia. A evitação financeira tem um custo que é literalmente monetário. Cada mês que você não revisa suas assinaturas, alguma coisa está sendo cobrada que você esqueceu. Cada semana que você não olha o extrato, gastos desnecessários continuam acontecendo. Cada ano que você adia começar a investir, os juros compostos que poderiam trabalhar para você estão trabalhando contra você em alguma dívida. A ansiedade sobre dinheiro não é irracional, mas ela está sendo usada como mecanismo de controle. Enquanto você evita o assunto, o sistema age livremente sobre suas finanças. A consciência financeira dói no começo. A inconsciência financeira dói para sempre. 10º sinal: você acredita que sua situação financeira é resultado apenas de suas escolhas. Este é o mais sutil de todos, e possivelmente o mais poderoso. A narrativa de que cada pessoa é completamente responsável pela própria situação financeira é confortante para quem está bem e devastadora para quem está mal. Ela é parcialmente verdadeira, o que a torna difícil de refutar. Suas escolhas importam. Seus hábitos importam. Sua disciplina importa. Mas elas não existem no vácuo. Você nasceu em uma família com determinado acesso. Estudou em um sistema com determinada qualidade. Trabalha em um mercado com determinadas regras. Paga impostos calculados de determinada forma. Vive em uma economia com determinada estrutura de mobilidade. Tudo isso é contexto. E contexto é poder. Quando você acredita que tudo é escolha pessoal, você para de questionar o sistema. Você para de questionar por que certas carreiras são remuneradas de determinada forma. Por que crédito é mais acessível para quem já tem? Por que educação financeira não faz parte do currículo obrigatório? Porque o sistema tributário tem uma estrutura que favorece quem vive de capital em detrimento de quem vive de trabalho.
Essas não são questões políticas abstratas. São mecanismos concretos que afetam diretamente o quanto você tem, guarda e consegue construir. Enquanto você atribui tudo à escolha individual, os mecanismos estruturais operam sem escrutínio. Essa crença não é ingênua, ela é conveniente para quem se beneficia do status quo. Transição, o padrão que aparece nos 10 sinais. Se você olhar para esses 10 sinais juntos, um padrão emerge. Eles não são problemas separados com soluções separadas. Eles são manifestações diferentes de uma mesma condição: dependência. Dependência do emprego por medo. Dependência do consumo por identidade. Dependência do crédito por estilo de vida. Dependência da aprovação social por status. Dependência da evitação por ansiedade. E o que une todos esses mecanismos é que eles mantêm você previsível, produtivo e continuamente no mercado, seja como trabalhador, como consumidor ou como devedor. Você não é apenas um agente livre navegando pela economia. Você é o produto, o recurso e o cliente, ao mesmo tempo. Isso não é teoria conspiratória. Não há um grupo de pessoas em uma sala escura decidindo como te controlar. O sistema é mais impessoal do que isso, e por isso mais difícil de combater. Ele é o resultado de milhares de incentivos econômicos que convergem na mesma direção: manter você consumindo, trabalhando e dependente. Cada empresa que estuda seu comportamento para te vender melhor. Cada banco que calcula o limite ideal para maximizar seu endividamento sem te quebrar. Cada algoritmo que aprende o que te mantém mais tempo na tela. Ninguém precisa estar coordenando. O sistema simplesmente recompensa quem te mantém preso e pune quem tenta te libertar. Consciência, o que muda quando você enxerga? Tem uma coisa que o sistema não consegue fazer contra você depois que você realmente enxerga como ele funciona. Ele não consegue mais usar a sua inconsciência. Porque controle financeiro não funciona com pessoas acordadas. Funciona com pessoas que estão no automático, que assinam sem ler, que parcelam sem calcular, que trabalham sem negociar, que consomem sem questionar, que evitam sem perceber que estão evitando. A consciência não resolve tudo, mas ela resolve a base. Quando você sabe que aquela sensação de urgência no e-mail de marketing foi criada por alguém que estudou psicologia comportamental para te fazer comprar agora, a urgência perde parte do poder. Quando você entende que a sugestão de parcelamento no carrinho não é conveniência, mas engenharia de consumo, você para um segundo antes de clicar. Isso não é paranoia. É alfabetização. Pessoas que entendem como funcionam os mecanismos ao redor delas fazem melhores escolhas, não porque são mais disciplinadas, mas porque estão jogando com mais informação. E informação, no contexto financeiro, vale dinheiro real. Cada ponto percentual de juros que você negociou porque entendeu que tinha poder de barganha. Cada assinatura que você cancelou porque percebeu que estava pagando por algo que não usava. Cada aumento que você pediu porque entendeu o valor real que entregava. Cada compra impulsiva que você não fez porque reconheceu o gatilho sendo ativado. Pequenas fricções conscientemente colocadas no caminho do consumo automático somam, ao longo de anos, diferenças que mudam trajetórias. O que fazer? 3 movimentos concretos. O primeiro movimento é o mais simples e o mais resistido: ver. Abrir o extrato. Olhar para os números sem julgamento, sem drama, só como dados. Mapear para onde o dinheiro foi no último mês. Não para se punir, para ter o mapa. Porque você não pode modificar uma rota que não enxerga. A maioria das pessoas descobre, nesse exercício, pelo menos uma ou 2 categorias onde o dinheiro vazou de formas que elas não endossariam conscientemente. Assinaturas esquecidas. Conveniências que somam mais do que pareciam. Gastos de estado emocional. Compras feitas quando você estava entediado, ansioso ou frustrado. Ver é o ato fundador de qualquer recuperação de autonomia financeira. Sem ele, todo o resto é abstrato. O segundo movimento é criar distância entre estímulo e ação. O sistema foi projetado para eliminar essa distância. Um clique, um toque, um reconhecimento facial e a compra acontece antes do cérebro pré-frontal ter tempo de perguntar se realmente quer. Criar fricção deliberada não é tortura. É design intencional da própria vida. Pode ser uma regra de 48 horas para compras acima de determinado valor. Pode ser remover cartões salvos de plataformas de e-commerce. Pode ser desativar notificações de aplicativos que te vendem urgência. Cada segundo de pausa que você insere entre o desejo e a ação é um segundo em que você pode escolher, em vez de ser condicionado.
30. O terceiro movimento é construir independência em camadas. Não como destino, como processo contínuo. A reserva de emergência não é sobre catástrofe. É sobre poder dizer não. Quando você tem 6 meses de despesas guardadas, o medo da demissão muda de natureza. Ele deixa de ser terror paralisante e vira desconforto gerenciável. Isso muda como você negocia. Muda como você trabalha. Muda o quanto você aceita. A independência financeira não começa quando você para de trabalhar. Começa quando você tem opções reais. Quando sim para o trabalho vira escolha, não desespero. Cada real guardado não é apenas número. É a autonomia em construção. É poder em acúmulo. É o sistema sendo subvertido, um mês de cada vez. Você chegou até aqui. E isso não é coincidência. As pessoas que chegam até o final desse tipo de conteúdo não são as que estão bem e curiosas. São as que sentem, em algum nível, que algo está errado, mas ainda não tinham linguagem para nomear. Agora você tem controle financeiro invisível, Dependencia construida por design. Autonomía erodida por conveniencia. Esses não são conceitos abstratos. São forças reais que afetam como você dorme, como você trabalha, como você se sente sobre si mesmo e sobre o futuro. E a única coisa mais poderosa do que essas forças é a consciência sobre elas. O sistema não precisa que você fracasse. Na verdade, ele prefere que você não fracasse. Ele só precisa que você nunca acumule o suficiente para ter escolhas reais. Que você continue produtivo, mas não livre. Comprometido, mas não rico. Ocupado demais para questionar. Cansado demais para planejar. Ansioso demais para agir. A linha entre esse estado e o estado de autonomia não é uma barreira intransponível. É uma série de pequenas decisões tomadas com mais consciência do que o sistema espera que você tenha. Você acabou de adquirir um pouco mais dessa consciência. O que você faz com ela agora? Isso sim é completamente sua escolha. Se esse vídeo disse algo que você já sentia mas não conseguia verbalizar, compartilhe. Não como conteúdo viral. Como ato de solidariedade com alguém que também pode estar preso sem perceber. Porque a armadilha mais eficiente é a que só você consegue ver quando alguém aponta a luz certa. E você acabou de receber essa luz. You say.